Quilombos, meus sonhos, sofro de uma insônia eterna de viver vocês. Vivo da certeza de renascê-los amanhã. Por menos que conte a história, não te esqueço, meu povo. Se Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. Falar de Quilombo e falar dele a partir de uma geopolítica é justamente pensar esse Palmares de novo, né? E pensar Palmares de novo na contemporaneidade, né? Isso é um desafio no campo da sociedade brasileira enquanto um todo e no campo acadêmico mais ainda. O Quilombo no Brasil ele é vivo pela essa identidade e essa história que é Palmares. Então, se a gente alcançou o século XXI com essa agenda, eu estou falando de 500 anos de luta e construção política, né? A gente não está falando de 500 anos de luta de uma população que esteve à espera do Estado para se constituir enquanto identidade étnico-racial, que é a população negra quilombola. Então, nesse processo de 500 anos, o Quilombo ele não foi liberto pela lei da abolição. Ele não foi liberto pela lei do ventre livre, ele não foi liberto porque o Brasil saiu de uma colônia para o império e se tornou uma república. Ele se autolibertou. O processo histórico quilombola é um processo histórico nosso a ser visto pelo Estado moderno e contemporâneo. Isso quer dizer que a dimensão histórica do sujeito quilombola ele é político e ele está para o século XXI. A gente estudou 421 comunidades quilombolas certificadas na Bahia entre 2013 e 2012 e você chega em uma dimensão de que em 2012 na Bahia só 6 territórios tinham titularidade da terra. A certidão é o primeiro território. Imagine você que quando sai a certidão ela é chamada de comunidade e você pensa assim, a certidão é o próprio território já, eu estou certificando um território. O que vai acontecer depois é um estudo da poligonal. A maior parte das comunidades quilombolas no Brasil não tem o título da terra. A gente tem uma média hoje, se eu não estou enganado, até onde eu estudei, eram cerca de 100 e poucas comunidades, né? Na Bahia, entre 2009 e 2012, 187 municípios da Bahia estavam captando recursos do governo federal, do Programa de Alimentação Escolar Quilombola, para sustentar o município do campo de vista de alimentação escolar, porque tinha uma certidão de quilombo. Imagine você, a comunidade não tem o título da terra, mas os municípios já estão captando recurso em nome da comunidade quilombola. O INCRA entrega um título para esse território. Sim. Os governos estaduais que dão título, que fizeram legislação para também titular, entrega títulos, mas não entrega um programa de desenvolvimento do território. Como é que você pensa desenvolvimento territorial quilombola se o Estado não consegue vencer a primeira etapa de uma forma transparente e propositiva, que é a regulação fundiária? Você sai no Brasil de 90 e poucas comunidades, e em 2012 eu estava com estudos 1800. Gente, o que é isso? Agora a gente vai precisar buscar a história do século XIX. Não. Por favor, tem que buscar a história do século XX. O Rafael Sanzio, que é o pesquisador, o geógrafo Rafael Sanzio dos Anjos, ele publicou em 2006 o livro Quilombos do Brasil, e é um geógrafo importante desse processo, com o conceito de território étnico. E ele vai buscar criar as categorias como as formas de organização do território quilombola a partir de comunidades que surgiram quando os engenhos acabaram. Se você pegar a história da região metropolitana em Salvador e o Recôncavo, muitos dos quilombos eles são oriundos de um processo do final do engenho. A terra significa patrimônio. E esse patrimônio nosso ele é capitania hereditária. Se ele é capitania hereditária,
nós vamos ver o cenário político nacional, porque é que tem tantas famílias oriundas desse processo ocupando a política no país. Então, Quilombo está desde o século XVI na agenda do país, mas ele só é reconhecido com a Constituição de 88 como parte dessa agenda de Estado. Meu pai veio da Alemanha, chegou aqui sem nada, trabalhou na terra e agora vocês estão aqui. Meu avô, meu tataravô chegou aqui acorrentado, sem nada, e eu nasci sem nada. Nasci com a dignidade e a força de meu pai e minha mãe. Um armador da construção civil e uma costureira. E o projeto de Brasil para a gente é resistir à negação. E ele vai reivindicar direitos, que eu tenho direito a esse processo. Então, meu avô produziu na terra. Oxe, que bom que você chegou e já tinha terra para você. Porque eu cheguei, minha ancestralidade chegou para você ter a terra. A história de olhar uma pessoa negra no Brasil é que essa pessoa é improdutiva. Em 1850, a lei Eusébio de Queiroz e a lei de terra e toda a lei que foi criada foi dizer que ser negro e índio era um atraso ao desenvolvimento do país. Então, os direitos que vêm no Estado moderno, ele não está para essas pessoas. Está os deveres. Ela tem o dever de ser produtiva. Porque uma pessoa negra tem o dever de ser produtiva em um Estado que te nega. E o quilombola e o índio, ele apresenta um contra-espaço, né? Ele é uma outra dimensão de ordenamento, né? Ele não está para sustentar o capitalismo moderno, né? Nem o contemporâneo financeiro, né? Ele está vivendo a época da globalização, buscando um outro ordenamento, uma outra dimensão, e ser negro dentro dessa dimensão é um grande enfrentamento. Ser índio é um grande enfrentamento. Fora disso, você vai criar categorias da tradição quilombola. Não tem como criar isso, porque é a questão racial e ser negro que tá em discussão, né? Então, o Estado reconhece o racismo. Eu acho que a gente está vivendo um período de vários tipos de conflitos, mas em 2012 o STF reconheceu as cotas. Isso tem impacto na dimensão quilombola. O racismo ele está em permanente ação de genocídio da população negra, e a população negra está em permanente ação de promover a democracia pela dimensão étnico-racial. O enfrentamento ao racismo ele só tende a ser mais acirrado. E por isso que a população, por isso que os quilombolas são sujeitos de direitos que está no campo da população negra, porque quanto mais avanço sobre cotas na universidade, as ações afirmativas, cotas no serviço público, isso significa também um enfrentamento de identidades que vai ter reflexo no campo político, no campo econômico do país. E é isso que está em discussão. E isso não é debate de nenhuma campanha política com um projeto de política para o Brasil. Nenhum candidato quer ir para a eleição e dizer: nós estamos matando o nosso povo e eu quero fazer uma plataforma sobre isso. E matar, por que está matando? Você tem a educação que não está acolhendo essa juventude e a comunicação que legaliza a morte. E as redes sociais, a gente denuncia, a gente faz todo o processo, mobiliza, né? Está aí o caso Marielle, né? A gente está vivendo o silêncio Marielle. A gente está vivendo atualmente um aprofundamento do silêncio sobre Marielle. Só que depois de Marielle, veja quantos jovens foram assassinados.